Apocalipse 2, agora já é o capítulo 3, que é a carta à igreja de Sardes, começando no versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai, e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui a igreja de Sardes, levando para o individual, para nós, o que nós temos que nos chama mais atenção é o versículo 3, que diz assim: Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Ou seja, aquilo que nós ouvimos, recebemos, nós devemos guardar e nos arrependermos. Ou seja, o que vocês têm recebido em relação aos ensinamentos da Bíblia, da Palavra de Deus, confrontando com a nossa vida. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Mais uma vez, a necessidade do arrependimento. Isso sempre lembrando que Jesus dá tempo para arrependimento e Ele também dá oportunidade para ouvirmos, para recebermos a palavra de Deus. Isso é muito importante. E Ele fala da necessidade de vigiar. Vigiar é o quê? Ficar atento ao que diz a palavra, para que nós não façamos as nossas vontades, nem a vontade do mundo, mas a vontade que está escrita na Bíblia, na palavra de Deus, em relação à maneira como nós vivemos para Cristo aqui na terra. E se não vigiares, irei sobre ti como um ladrão, e não sabereis a que hora sobre ti virei. Mas ele diz: também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Então, que a gente tenha cuidado com a vigilância, para que as nossas vestes não sejam contaminadas, ou seja, não tragamos para nós somente aquilo que nos agrada, a nossa vontade carnal, mas a vontade que está na Bíblia. Por isso que ele diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te. Então, o que nós ouvimos da palavra de Deus enquanto estamos aqui nesta terra, a finalidade é para guardarmos e para nos arrependermos, abandonarmos o erro e voltarmos aos caminhos certos do Senhor. Caminhos esses que são bem claros na palavra de Deus, que nós devemos viver para Cristo e não para nós mesmos e não para o mundo. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Que momento maravilhoso esse, em que ouviremos Jesus Cristo confessar o nosso nome diante do Pai e diante dos anjos. Porque vencemos. Vencemos porque Ele nos fortaleceu. Ele nos ajudou, porque a sua graça está conosco.
Vencemos porque vigiamos. Porque ele disse, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Então a vinda de Jesus Cristo não vai vir como um ladrão para quem está vigiando. Agora, para quem não está vigiando, a vinda de Cristo será como um ladrão realmente. Por quê? Porque a falta de vigilância é se desnortear totalmente da palavra de Deus e para a sua própria vontade, a vontade do mundo, esquecer totalmente os princípios da palavra de Deus. E Jesus Cristo sempre nos alertou e continua alertando aqui em Apocalipse para vigiarmos, para ouvirmos o que nós recebemos, o que nós ouvimos, guardarmos e nos arrependermos. Aqui é um convite novamente ao arrependimento, porque ele dá tempo para o arrependimento. E ele também dá oportunidade para ouvirmos, para recebermos a palavra de Deus, para nos arrependermos e voltarmos a vigiar. E não a vivermos adormecidos, inertes, em meio aos pecados que cometemos, que estão em desacordo com a palavra de Deus, em desacordo com a vida que nós, filhos de Deus, devemos levar nesta terra. Que Deus nos ajude sempre a termos sensibilidade para ouvirmos e guardarmos e nos arrependermos quando for necessário. Amém.